Meu nome é Ágathos Athenadoros, eu sou sacerdote da televisão Caminho das Sombras. Bom, eu vou tratar de uma coisa que eu gosto muito, que é magia do caos, e especificamente das técnicas mais básicas de magia do caos, que é magia de sigilização. O que são sigilos? Sigilos são figuras, são desenhos, figuras pictóricas que, na sua forma, no seu desenho, escondem a intenção de um mago. Em geral, eles são utilizados como meio ou como foco para algum tipo de exercício mágico ou espiritual. Existem diversas técnicas de sigilo, né? As técnicas praticadas pelos praticantes de magia do caos envolvem uma forma de sigilo pictórico que eu pessoalmente gosto muito, pelo menos entre as técnicas mais simples. Mas existem outras formas de você montar um sigilo, de você criar um sigilo. Mas antes de eu começar a explicar como é que você cria um sigilo, eu preciso explicar para vocês como ele funciona. Uma das explicações para o funcionamento dos sigilos é que eles funcionam como uma espécie de complexo psicológico às avessas. Para a psicologia, para a psicanálise, um complexo é um conjunto de conteúdos psicológicos que tentam irromper a superfície da consciência e, por causa de determinados padrões psicológicos específicos, eles não conseguem subir plenamente a consciência e fazem isso através de símbolos, de sinais, de sonhos, de determinados padrões de comportamento recorrentes na pessoa. Um sigilo, ele funciona no sentido contrário. Em vez de ser uma ideia que está no inconsciente, tentando irromper para o plano consciente, ela é uma ideia que está nesse plano de consciência, você percebe essa ideia, e você lança ela como um torpedo em direção ao gelo, em direção ao seu inconsciente, de modo que ele possa passar a operar a partir dali. Essa é uma das explicações, uma explicação que eu gosto. Tem gente que vai ter outras explicações para isso. Qualquer que seja o caso, eu quero lembrar a vocês que o que é fascinante nos sigilos de magia do caos é a simplicidade com a qual eles podem ser feitos. Tá? Vai parecer um pouco confuso enquanto eu estiver explicando, mas só existe um jeito de você perceber o jeito certo de fazer isso, e é fazendo. Então, procure treinar, procure pensar como é que esses sigilos funcionam, procure desenvolver a técnica. Bom, vamos à primeira parte. Né? Uma das técnicas de sigilo que eu gosto muito são as chamadas Bind Runes. São combinações de runas onde essas combinações geram um determinado efeito específico. Você pode, por exemplo, combinar, a runa Berkana com a runa Ferru, por exemplo, para te trazer prosperidade. Fazer um desenho onde as duas runas aparecem juntas como uma figura só. Você pode combinar 2, 3, 4, quantas runas você desejar para gerar um efeito. A vantagem dessa técnica é que ela se funda na egrégora das próprias runas. A desvantagem é que quanto mais runas você utiliza, mais runas aparecem no desenho. Você às vezes queria desenhar apenas 2 ou 3 runas, e quando você para olhar para o desenho final, você percebe que tem muito mais do que isso lá. E essas runas novas que você desenhou sem perceber, elas vão aparecer no efeito feitiço. Eu sugiro essa técnica para praticantes mais experientes, quer dizer, para quem domina melhor magia, para quem domina melhor magia rúnica especificamente. Uma outra técnica, que é a técnica dos quadrados mágicos, que é uma técnica que é amplamente conhecida por praticantes de magia desde a Idade Média, é uma técnica que consiste em relacionar determinados quadrados mágicos com determinados planetas astrológicos, e a partir da egrégora desses planetas, da relação desses planetas com um determinado fim mágico, você constrói um sigilo, um desenho, onde esse desenho representa a sua intenção. Os quadrados mágicos conhecidos, eles são um total de 7. Como vocês podem ver, né, os nomezinhos bonitinhos. O quadrado de Saturno é um quadrado de 3 por 3.
o quadrado de Júpiter, um quadrado de 4 por 4, o quadrado de Marte, um quadrado de 5 por 5, o Sol é 6 por 6, Vênus 7 por 7, Mercúrio 8 por 8 e Lua 9 por 9. Esses quadrados mágicos são retirados do verbete da Wikipédia, Magic Squares, em inglês. Como é que você usa esse negócio? Em primeiro lugar, você tem que ter clareza da sua intenção. Quer dizer, o que você vai querer fazer? Que tipo de magia você quer fazer com os quadrados mágicos? O que você está buscando? Se você quer um feitiço de proteção, o ideal é que você use o quadrado de Marte ou de Saturno. Um feitiço para trazer amor, o quadrado de Vênus é o mais adequado. Se você deseja fazer uma viagem ou conseguir a saúde de alguém, o de Mercúrio ou de Júpiter podem ter resultados excelentes. Mas se você prefere banir a doença de alguém, o de Saturno vai ser igualmente interessante. O da Lua pode ser utilizado para fins mágicos específicos, aumento de dons ou ainda conexão com a deusa. Do mesmo modo, o quadrado do Sol traria a você conexão com as forças do Deus, as forças luminosas, as forças solares, né? Não é o objetivo desse vídeo explicar o significado disso exatamente, mas eu quero deixar para vocês algumas dessas ideias para vocês pensarem no que fazer com os quadrados mágicos. Lembre-se que o quadrado representa o próprio planeta e é a partir da energia daquele planeta que você vai estar desenhando esse sigilo. Então, para dar um exemplo para vocês, eu resolvi fazer um quadrado, um sigilo baseado no quadrado mágico a partir do quadrado de Júpiter. Como é que eu fiz isso? Tá. Em primeiro lugar, eu pensei no objetivo. E esse objetivo mágico é o seguinte: eu sou mais próspero a cada dia. Isso, vocês podem ver a frase, né? A partir dessa frase, eu vou construir um mantra. Uma frase curta, uma frase que funcione para a construção do sigilo. Como é que você vai construir esse mantra? Em primeiro lugar, você vai retirar todas as preposições da frase. Retirando todas as preposições, você vai observar quais são as letras repetidas e retirar essas letras. Como vocês podem ver, a frase que resta, as letras que restam, respectivamente, C, A, D, I, S, O, U, M, P, R, E. A partir dessas letras, você vai construir uma frase reorganizando a posição das letras, de modo a que a frase fique sonora para você. Eu coloquei a frase Pescomidaru, depois que eu reorganizei as letras nessa sequência. O próximo passo é relacionar cada letra da frase, na ordem que você colocou a frase, cada letra da frase, com um número. Eu usei aquela tabelinha básica de numerologia. A sequência, portanto, ficou 7, 5, 1, 3, 4, 9, 4, 1, 9, 3. A partir dessa sequência, eu vou fazer um desenho com o quadrado mágico de Júpiter. Afinal, Júpiter também está associado à prosperidade. E esse desenho, ele segue a sequência dos números que eu acabei de mostrar para vocês. Você tem que marcar símbolos indicando onde você começa, onde você repete o número e onde você termina. Eu normalmente uso um quadradinho, como vocês podem ver, bem pequenininho aqui, para indicar o começo do sigilo. Um triângulo para indicar o fim do sigilo. E um círculo. Eu devo ter colocado um círculo aqui também no 1 e no 3 para indicar a repetição. Quer dizer, quando você passa mais uma vez sobre eles. Então ele começa aqui no 7, segue para o 5, para o 1, depois ele vem para o 3, depois ele segue para o 6, 4, 9, 4, 1, novamente. Depois ele segue para o 9, retorna ao 9 e finda no 3.
Dado isso, vocês podem ver a figura agora sem o quadrado de Júpiter no fundo. Dado isso, esse conjunto todo forma uma imagem que representa aquele teu desejo inicial e está a 2 ou 3 camadas de distância da sua frase inicial, da sua frase de invocação inicial. Quando você observa esse símbolo, quando você vê esse símbolo, você não vê a sua intenção inicial, você vê o símbolo. Esse símbolo conversa diretamente com o seu inconsciente e é a partir daí que ele começa a operar. É a partir daí que ele começa a fazer efeito. Nesse caso, a ideia é que, como acontece com qualquer sigilo, depois de terminado o desenho, você precisa esquecê-lo. Você não pode mais... Você tem que esquecer a intenção inicial. Tá? Essa é uma técnica. Uma outra técnica que eu gosto bastante é a técnica de pictorização, né? Você faz desenhos com as palavras. Se nós partirmos novamente das mesmas letras, Escomidaro, nós podemos fazer vários desenhos usando o formato dos caracteres. Então vocês podem ver, por exemplo, que eu tenho primeiro esse desenho. Aí eu cansei de continuar desenhando, resolvi desenhar deste modo. E aí terminei o desenho nessa pequena e singela florzinha aqui. Ou um trevo de 4 folhas, se me permitem. Qual é a ideia central de se trabalhar com esse tipo de sigilo pictórico? Ou você transforma as letras do mantra que você vai utilizar depois que lançar o sigilo numa única figura. Você precisa ir desenvolvendo essa figura até que ela fique em uma forma harmônica e extremamente simples, de modo a parecer coisas comuns, como por exemplo flores, borboletas, anjinhos, demônios, um lápis, qualquer coisa. A ideia é que ele evoque uma coisa absolutamente nova, mas absolutamente simples, através dessa imagem. Criando esse sigilo, você pode, a partir dele, enviar o teu feitiço. Eu gosto de utilizar as técnicas típicas da Wicca. Você estabelece espaço sagrado, e aí o processo em seguida consiste essencialmente no seguinte: você precisa focalizar na sua mente a imagem do sigilo que você criou. É legal que você tenha o sigilo na sua frente, e você precisa focalizar muito bem a imagem dele. Você precisa ser capaz de olhar para o seu sigilo e fechar os olhos e se lembrar perfeitamente dele em todos os detalhes. E esse é um dos motivos pelo qual ele precisa ser bem simples no final. A partir daí, uma técnica que você pode utilizar é repetir sistematicamente o mantra do sigilo. Nesse caso, a frase que a gente criou, que é Pescomidaro. Então você vai repetindo Pescomidaro, 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 até entrar no estado de transe. Quando você perceber que você está num transe, pela repetição sistemática da frase, você começa a aumentar o ritmo e o tom da frase, terminando isso com um grito, por exemplo, e usando como gesto, estendendo a sua mão sobre o desenho que você fez. Existem várias outras técnicas, mas a ideia essencial é que você perceba-se por pelo menos alguns segundos num estado alterado de consciência, mantendo o foco sobre a imagem do sigilo, no momento em que você descarrega toda essa energia, toda essa atenção sobre a imagem do sigilo. Sugiro, para quem estiver interessado em outras técnicas de sigilização ou técnicas de gnose, procurar o site mortesubita.org. Para encerrar, depois de lançar o sigilo, você precisa esquecê-lo. Essa é a técnica fundamental. Como eu disse para vocês no começo, o sigilo funciona como um complexo psicológico às avessas. Ele vem do consciente para o inconsciente, e não o caminho contrário. Só que uma vez lançado no seu inconsciente, ele vai começar a operar como um complexo qualquer. Enquanto você continuar pensando sobre ele, nos efeitos dele, no resultado dele, ele vai continuar no consciente, vai continuar na sua mente consciente. E isso impede que ele funcione. Ele só começa a operar de verdade no momento que você o esquece. Bom, divirta-se. Experimente a técnica, desenvolva a técnica. Existem variações do tema. O que eu ensinei para vocês é como transformar uma frase num sigilo, mas existem técnicas onde se transforma uma frase num som ou numa música, onde você substitui uma ideia por uma imagem, ou ainda técnicas que envolvem a criação de um sigilo tão complexo que ele pode ser inclusive uma obra inteira. Não. Procura, pesquisa.
Até mais.